Muito bem. E após essa apresentação magnífica do Sabá, nós seguiremos com a programação do Security Leaders Nacional edição 2021, compondo o primeiro painel do dia, o 15º do nosso evento, cujo tema Ameaças Internas, uma abordagem multifacetada para proteger sua organização, será mediado pela jornalista Graça Sermudi, que recebe como convidados o Country Manager da Nova Rede, Rafael Sampaio, o Segurança da Informação da Vale SA, Rui Borges, o DPO, Superintendente de Segurança da Informação e Privacidade da Alma Viva do Brasil, Roberto Toscani, e também o CISO e DPO da Gerdau, Vitor Sena. Sejam muito bem-vindos. Graça, por favor, o comando é seu. Obrigada, muito obrigada, Ângelo. Já estamos aí recebendo todos os nossos participantes, montando aí esse painel maravilhoso. Muitos elogios ao nosso estúdio virtual ainda, mas em breve presencial e híbrido. Vamos, com certeza, caminhar para manter o nosso estúdio. Todos vão estar na tela de todo o Brasil. Alguns presenciais e outros online. Esse é o nosso próximo passo aqui, com certeza. Eu quero agradecer muito a presença de Vitor Sena, nosso companheiro, um excelente trabalho também nas salas temáticas. Super bom dia, Vitor, obrigadíssima. Muito bom contar com você aqui. Bom dia, Graça, obrigado. Mais um prazer aí estar com vocês aí, mais um fórum relevante de discussão sobre segurança da informação e privacidade de dados. Contem comigo sempre que precisarem. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Rafael, Nova Rede, obrigada. Um prazerzão recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigada pela parceria. Obrigado, Graça. Obrigado, amigos. Vitor, Roberto, Rui. É sempre uma maravilha participar do Security Leaders, né? Já há muitos e muitos anos. Muito bom. Acompanhando o nosso painel, Roberto Toscani. Roberto, que prazer recebê-lo aqui, ter logo nesse painel de abertura, a sua presença. Obrigada. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E acho que o tema, como o Vitor falou, é um tema relevante para todo o cenário de segurança e privacidade. Acho que a conversa vai ser boa. Com certeza. Rui Borges, diretamente da minha cidade. Que bom recebê-lo aqui, prazer. Bom dia, Graça, bom dia, pessoal. Sempre muito bom participar dos eventos, é um momento bem prazeroso, troca de discussões, ouvir as pessoas, então, obrigado pelo convite, acho que vai ser bem legal. Com certeza. Bem, pessoal, além desse painel maravilhoso, desse quadro aí que vocês estão acompanhando, que vai interagir comigo, vocês também têm um trabalhinho aí a ser feito. A gente está com uma enquete no ar muito interessante. Vejam lá, né? Qual o principal motivo para uma empresa ainda não ter iniciado a adequação à LGPD? Falta de engajamento da direção com o tema, é um processo caro, não tenho ferramentas adequadas ou outros. Depois, nós temos também uma pergunta interessante: a sua empresa já utiliza uma ferramenta para realizar a gestão, sim ou não? E quais os principais riscos de não se ter uma ferramenta para realizar essa gestão? Vulnerabilidade, taxação de multas, assegurar o cumprimento das políticas de privacidade ou outros. Então, enquanto a gente rola aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, vocês vão respondendo as nossas perguntas. Bem, pessoal, o nosso painel vai ser super dinâmico, vocês me conhecem, fiquem à vontade, levantem a mãozinha aí, né, nas reações, podem interromper à vontade, e as perguntas também vão chegando, e a gente faz esse mix aqui sensacional. O primeiro tópico é o seguinte: nós estamos falando, o nosso tema, né, ele trata de ameaças internas, e obviamente que ameaças internas hoje está totalmente relacionada a essa questão maior, que é a privacidade, a proteção de dados. Então, eu fiz aqui um início mais dinâmico, trazendo aqui dos principais tipos de ameaças internas, quais seriam os que mais preocupam os nossos participantes aqui. Então, Rafael, a gente vai fazer uma primeira rodada com eles, que estão no front, e depois você me conta, né, conforme o seu trabalho aí no dia a dia com as empresas. Então, pessoal, é o seguinte: a primeira, pessoas descontentes. A segunda, pessoas mal intencionadas. Terceiro, pessoas descuidadas. Quarto, pessoas que conhecem as políticas, mas ignoram. E pessoas que têm acesso privilegiado.
Vitor Sena, eu sei que você vai dizer todas as perguntas acima, todas as questões acima, mas tem alguma que hoje você considera, ou uma ou duas, que preocupam mais quando a gente está falando de ameaças internas, Vitor? Eu vou piorar um pouquinho o cenário, tá, Graça? Pode piorar à vontade. Eu concordo com todos, né? Todos são fatores de risco que a gente deve considerar, mas tem um ponto que tem começado a aparecer, isso a gente já acompanhava de cases fora do Brasil, e a gente já tem alguns casos no Brasil também, que eu adiciono essa lista, que são de pessoas aliciadas pelo cybercrime, né? Então, quer seja terceiros, né? Ou até mesmo um desses pontos que você colocou, uma pessoa mal intencionada, uma pessoa descontente, né? As quadrilhas têm feito abordagem a essas pessoas e aliciando para facilitar um acesso, para executar algum artefato dentro da empresa. Então, no meu ponto de vista, isso é um ponto que ainda é pouco conhecido, a gente ainda não sabe muito quais são as estratégias para se combater esse tipo de ameaça, e eu colocaria entre esses que você mencionou como um dos mais importantes, tá? Pessoas internas, mas aliciadas por entidades externas, tá? Com intenção de perpetrar ataques. E eu acrescentaria aí, já que você trouxe muito bem essa quarta ou quinta, já não sei mais, que a relação é tão grande, se não seria o caso de avaliar se esse aliciamento não seria mais arriscado, Vitor, justamente com pessoas que têm acesso privilegiado, ou não? Sim, com certeza, né? Principalmente terceiros, né? Hoje a gente tem várias empresas e operações que terceirizam algumas linhas de serviço, né? Inclusive em TI, né? E essas pessoas têm acesso privilegiado. Então, isso exponencializa ainda o risco, né? Exponencializa a ameaça, né? Que a gente enfrenta. E como eu falei, a gente ainda não tem muito claro as ferramentas para se prevenir disso, né? A gente sabe que tem toda uma questão legal que impede as empresas de fazer, por exemplo, o que a gente chama de background check, né? Que poderia ser ali uma ferramenta para isso, né? Tem uma questão também de você conseguir ter registros, né, de comportamentos que seriam incomuns, mas na maioria dos casos, como a gente está falando de uma pessoa que tem uma função de serviço relacionado à tecnologia, às vezes o comportamento não é indevido, torna mais difícil a detecção. Então, acho que para os próximos ciclos aí, é um ponto que os gestores de segurança vão queimar alguns neurônios aí, pensando como se proteger disso, tá? Perfeito. Excelente. Rui, pessoas descontentes, mal intencionadas, descuidadas, pessoas que conhecem a política e ignoram, pessoas com acesso privilegiado, pessoas aliciadas, que o Vitor muito bem acrescentou aqui. Para você, qual é a sua análise dentro da Vale, dentro do seu modelo de negócios, o que tem mais preocupado? Bom, Graça, esse ponto que o Vitor trouxe é bem relevante, né? Que é o aliciamento, né? A gente soube de caso aí esse ano, né? De grupos teoricamente nigerianos oferecendo em torno de $1 milhão para um funcionário, um contratado, ou alguém colocar um ransomware dentro da empresa, né? Concordo plenamente com você que se o cara tem um acesso privilegiado, o estrago é bem maior, né? Mas um usuário comum também é problemático. E aí um ponto de reflexão que eu trago é que, assim, todos esses itens que você colocou, todos eles a gente está falando de pessoas, né? Todos são pessoas. Então, assim, a gente tem muita tecnologia no mercado, né? Os fornecedores estão aí com muita tecnologia, muita coisa para implementar, mas no final do dia são pessoas, né? É um funcionário descontente, é um grupo aliciando alguém dentro da empresa, enfim. Então, assim, até fazendo um link com acho que uma das sessões, acho que do primeiro dia lá de pessoas e tal, do Security Leaders, né? As pessoas a gente tem que tratar e olhar elas de uma forma diferente, né? E, obviamente, tem a conexão com a tecnologia também, né? Não dá para tratar as coisas de forma isolada, né?
que é o lance do que a gente vem falando já há bastante tempo, back to the bases, né? Dar acesso privilegiado só para quem precisa, ter vários controles mitigatórios, enfim, acesso mínimo, enfim, um monte de coisa aí que provavelmente a gente vai explorar mais aí à frente, mas que também está super conectado com isso tudo. Perfeito. Excelente, Rui, muito bom. Quero ouvir agora o Roberto, o Toscani, sobre isso. Toscani, a gente tem aqui, né, vários perfis, né? E como o Vitor que acrescentou um perfil, o Rui também levantou esse aspecto, né? São pessoas. Então, você veja que, na verdade, ter esses perfis mapeados dentro da organização, quer dizer, olhar para as pessoas da organização com esse modelo de classificação, isso para a segurança é um imenso desafio, né? Então, a segurança passar a olhar e falar, não é apenas alguém fazendo um acesso, qual é o perfil desse acesso? A pessoa pode estar descontente, a pessoa mal intencionada, está se desligando da empresa, né? Enfim, é um terceiro, né? Que tipo de acesso esse terceiro tem? Então, a gente começa a falar aí de uma avaliação que tem muito mais a ver, né, com perfil, com comportamento, do que, na verdade, apenas um link de acesso, né, Toscani? Queria que você falasse como é que vocês estão lidando com isso aí na Almaviva. Sim, com certeza, Graça. E até acrescentando um pouquinho, dentro do que o Vitor levantou, nós tivemos o caso aqui na Almaviva de um executivo que recebeu um e-mail para ser aliciado, né? Era um alto, por exemplo, executivo, quer dizer, mas provavelmente um acesso privilegiado ou uma pessoa numa escala alta, né? Ele recebeu um contato por e-mail e tudo mais. Era um grupo, pelo menos parecia ser do Canadá, né, a origem do e-mail e tudo mais. Bem, o executivo nos acionou, tomamos algumas medidas paliativas, e aí, como o Vitor mesmo falou, ainda não tem um modelo muito bem formatado de proteção, né? Então você acaba um pouquinho ainda no reativo, não tem como ser diferente, né? Como aconteceu com o executivo e ele nos acionou, pode acontecer com outras pessoas, e a tomada de decisão da pessoa pode ser completamente diferente, né? De repente ela não enxerga nesse contexto de proteger a empresa, proteger onde ela trabalha, e ela pode de repente cair um aliciamento nesse sentido, né? Eu diria que, assim, dentro disso, um trabalho que a Almaviva faz muito forte, e eu defendo demais, é um trabalho de conscientização. Eu acho que, por mais que você... E detalhe, por mais que você tenha um trabalho forte de conscientização, sempre vai existir pessoas, cara, descontentes, mal intencionadas, que vai entrar na empresa, ainda mais cenário de call center, mundo call center, né? Pessoas que vão entrar na empresa no cenário lá da operação, não é para trabalhar, não, é para roubar informação. Ela entrou porque ela faz parte de uma quadrilha fora da empresa e a intenção dela é roubar puramente informação. Então, por mais que você faça trabalho forte de conscientização, trabalho forte de orientar as pessoas, ter controles mitigatórios, controles para você fechar o seu ambiente, tentar proteger ao máximo, reduzir o nível de permissão daquela pessoa, é um trabalho muito árduo para você conseguir fechar tudo cedo, porque sempre vai existir em qualquer empresa, em qualquer setor, todas essas categorias, né? O mais difícil é você, e aí é um trabalho que a gente conversa bastante com o time do RH, com o executivo do RH, é como a gente consegue muitas vezes filtrar isso na entrada, né? Porque você percebe muitas vezes o perfil da pessoa, poxa, ela trabalhou no call center tanto tempo, no outro tanto tempo, no outro ela começa pular de um lado para o outro, que você analisa e fala, poxa, tem alguma coisa errada, não é um perfil, né, de profissional querendo engajar na carreira, engajar na empresa, sabe? Então, é um trabalho árduo de a gente tentar começar a olhar na entrada. É difícil, onboarding, não é fácil. Não é fácil, mas o Realmente onboarding pode ser uma dica, né? Muito legal, Toscani, excelente você acrescentar a todas essas colocações esse aspecto também, né? Cada vez mais a segurança tem que estar ali no onboarding, né? Ela tem que criar modelos, tem que talvez traçar perfis das pessoas que estão, não só dentro da organização, mas as que estão entrando, seja como colaborador, seja como parceiro, como fornecedor, né? Tentar começar a traçar perfis que são muito mais
perfis de comportamento, né, de atuação, para tentar realmente estabelecer aí um modelo diferenciado. Bem bacana. Rafael, achei interessantíssima as colocações feitas aqui pelo Vitor, pelo Rui e pelo Roberto, achei muito interessante, mas algo também me chamou a atenção, além, obviamente, de tudo que eles acrescentaram, né? Todos eles concordaram que não tem um modelo hoje formatado de atuação para esses casos, principalmente de aliciamento, né, Rafael? Isso é um desafio que está ficando aí para 2022, quando a tendência é realmente aumentar mais ainda essas formas diferenciadas e direcionadas de ataques, né? É verdade, Graça. Eu acho que o Vitor traz bem esse aspecto do aliciamento, né? O Rui e o Toscani reforçam. E essa discussão, ela sempre me volta, né? Sem querer parecer não, saudosista de segurança, né? Mas ela sempre volta àquela história de que a gente fala que a segurança ela se faz em 360 graus, não é? Porque não basta você olhar para a segurança interna, colocar um montão de ferramentas dentro disso, se você também não olha externamente, não tenta buscar se tem alguma quadrilha atuando no teu setor, se tenta buscar, de alguma maneira, algumas informações que podem ter, não trabalha 360 graus para dentro, interagindo com o setor de fraude. As empresas, de modo geral, de segurança, por muitos anos teve essa falha, se esqueceu de conversar com o setor de fraude, entender os casos que já existem, porque pelo menos um mato alto ali dá para ser cortado, não é? Idem, interagir com o setor de recursos humanos, como o Toscani bem trabalha. Olha que bacana, o executivo denunciou um assédio, não é, que ele teve do mercado, e ele poderia ter sido descuidado, né, ou inocente, e ter caído nisso, né, que é o que acaba acontecendo muitas das vezes. Então, a segurança precisa ter essa coisa de múltiplas camadas e ela precisa sempre balançar um pouco o equilíbrio. O quanto que você aperta mais na segurança, o teu usuário interno reclama, o quanto que você bota o cara para fazer múltiplo fator de autenticação a cada passo que ele tem, sem muita inteligência, ele acaba reclamando e deixando cair em desuso. A gente aqui tem muita da cultura do Brasil, que isso afeta muito segurança, que é uma cultura onde a gente tende a ser um pouco mais permissivo em segurança. Há países, como o caso clássico de Israel, que a população já tem uma educação de segurança muito mais alta do que a nossa e, portanto, entende os mecanismos de segurança como algo positivo. E aí eu volto para o assunto o tempo inteiro. A gente dorme com o inimigo, é verdade. A gente dorme com o inimigo todo dia. Então, precisamos criar alianças dentro da empresa. A principal aliança é o board. O board tem que estar dentro desse projeto, né? Os setores que são fundamentais, recursos humanos, fraude, TI, esses setores eles precisam também estar sendo comunicados o tempo inteiro. Os setores de negócios têm que estar vendo segurança como apoio. E a segurança tem que dosar um pouco a sua participação. Na relação com alguns setores, ela tem que ser um pouquinho mais dura. Em outra, ela sabe que se ela for muito dura, quebra a relação. Então, você precisa fazer um jogo de mais médio prazo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se comunicar com o topo o tempo inteiro, colocando o tom da conversa, dizendo, olha, aqui eu estou sendo ameno, porque senão quebra a relação. Mas essa amenidade significa risco. E aí você precisa entender o apetite a risco da empresa. Então, esse assunto ele sempre volta. A minha experiência, olhando para múltiplas empresas, aí oferecendo um ângulo um pouco diferente na conversa, é que a gente vê empresas que têm programas de segurança consistentes ano a ano, elas tendem a ter menos chance de invasão e tendem a ter menos chance de ataques internos. Essa consistência ela é muito importante, a consistência em orçamento, consistência em ação, amadurecimento, começou com a ação no nível 1 em um ano, no ano 2 foi para o nível 2, para o nível 3. A empresa sente a presença do setor de segurança. O setor de segurança é uma das 3 linhas de defesa, mas não é a única linha de defesa da empresa. Então, as outras 2 linhas precisam sentir que existe uma linha que está ali no campo de batalha por elas. Então, a consistência, eu acho que ajuda muito nessa defesa, né? A consistência do programa de segurança. Perfeito, Rafael, muito bom. Essa primeira rodada excelente, nossa plateia já começa a interagir aqui, trazendo aqui alguns comentários importantes. A gente tem um segundo tópico, antes de eu trazer esses comentários, esse segundo tópico, ele tenta fazer aí um exercício com vocês, né, de ações de controle de ameaças internas que seriam, assim, mais desafiadoras, né, em termos de implementação. E, obviamente, né,
fiquem à vontade para concordar, acrescentar, como o próprio Vitor fez no nosso primeiro bloco, né? Então, muitos colocam, olha, política de senha forte, difícil de implementar. Enfim, a gente tenta, todo mundo está tentando, mas é difícil. Atenção redobrada para funcionários desligados. Os processos são muito rápidos, as pessoas se desligam, entra gente, sai gente, e a gente não consegue acompanhar isso da forma como deveria. As políticas de backup também é outro desafio, e muitas vezes a gente não consegue fazer com que toda a organização, todo mundo que está envolvido com isso, faça isso da maneira correta. Acesso mínimo a terceiros e acesso no mínimo aos privilegiados. Vou começar com você, Rui, vou inverter aqui. Esses são alguns pontos que a gente, aí, ao longo das conversas, né, e das próprias interações que a gente tem feito, a gente tem ouvido sempre como sendo bastante difíceis. Para você, assim, você acrescentaria alguma outra? Você destacaria alguma nesse bloco que seja realmente muito difícil de implementar, do ponto de vista de resistência, né, da parte dos colaboradores, da empresa? O que você diria sobre esse bloco? Graça, eu acho que todos esses pontos são importantíssimos, né? E a gente pode reparar que são questões nada novo, né? Super antigas. Básicas, assim, né? tudo há mais de 10, 15, 20 e anos. A barra da segurança. Né? É a mesma dificuldade que todo mundo tem, né? E eu acho que quanto maior o tamanho da organização, mais complexo fica, né? Então, por exemplo, a Vale é uma empresa que tem 50 mil funcionários. Imagina fazer isso para 50 mil funcionários no mundo inteiro, em todos os lugares do mundo. Então, é uma complexidade gigantesca, né? O que a gente faz dia a dia, tentar melhorar os processos, né? Para tentar mitigar e trabalhar bastante com risco, né? Hoje em dia, eu acho que o risco vem nos ajudando, né? A mapear, identificar o risco, saber proteger as joias da coroa, enfim, tentar categorizar. Boa. Né? Priorizar, categorizar. Né? Não dá para fazer com todos, mas não dá para fazer tudo, mas vamos fazer, né? Essas joias da coroa eu preciso garantir. Entendi. O resto, beleza, eu preciso fazer também, não estou minimizando, mas o joias da coroa tem o que fazer, né? E é super curioso que, assim, a gente evolui bastante em tecnologia, mas os problemas são os mesmos, né? Fazer backup. Pô, quantos anos se fala de backup, né? Tinha até a piadinha antigamente, né? Que todo mundo tinha backup, mas não tinha um restore, né? Então, isso, assim, é um problema, né? É uma dificuldade, assim, todo mundo tem essa dificuldade, né? A questão do acesso, hoje em dia, o que eu reforçaria é a questão do acesso privilegiado, né? Eu acho que todos os atacantes, todos os grupos de hackers e tal, estão buscando uma credencial privilegiada. Então, a gente precisa tratar com bastante cuidado essa questão do acesso privilegiado, proteger acesso mínimo, né? Exatamente. A pessoa realmente precisa ter, como a gente garante, enfim, a turma tem que ter um olhar diferente. Também está concordando com isso, porque muitos estão colocando que cada vez mais as empresas estão vivendo um modelo de ecossistema, é muita parceria, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho também. E aí, realmente, você ter esse controle desse acesso mínimo de terceiros, né? Ou dos privilegiados, me parece, assim, entre esses tópicos, o que está mais estressando e exigindo, né, novos processos, né? Exigindo novos modelos, né, Rui? Exatamente. Muito bem pontuado por você. Vitor, o que você tem para nos contar sobre esses tópicos e se você concorda também que hoje acesso mínimo, chegar nessa definição do que seria esse mínimo e necessário, eu diria que acabaram de acrescentar aqui, mínimo e necessário, é difícil de atingir, né, Vitor? É o famoso princípio do mínimo privilégio, né? Isso é algo que em segurança da informação é uma busca constante. A gente está sempre correndo atrás desse objetivo, né? Eu acho que é um dos pontos mais relevantes. Um ponto que eu também entendo que é importante, aí conectando com o que o Rafael comentou, é essa colaboração entre áreas, né? Então, por exemplo, hoje eu faço uma atividade colaborativa. A questão de threat intel, né, ou de busca de ameaças externas,
ela não é feita só pela área de segurança da informação, né? O time de segurança empresarial também faz, né, com uma empresa diferente da empresa que eu faço, do parceiro que eu faço, a gente cruza os resultados, né? Isso acaba apoiando também na busca de evitar essas ameaças externas. E um ponto que a gente também evoluiu, Graça, acho que nos últimos anos, né? Quem ali faz segurança da informação raiz há mais tempo, né? Está acostumado ali em construir a política de segurança da informação baseada nas melhores práticas, né? ISO, NIST, coisas que apoiam sempre, né? Esses frameworks que nos apoiam nessa construção. Só que a partir do momento que a gente tem essas novas ameaças, a gente precisa ter um outro olhar para a política de segurança da informação, né? Hoje a gente faz essa atualização, essa construção da política baseada nas melhores práticas, mas depois tem toda uma avaliação jurídica em cima disso, tá? A política de segurança da informação ela precisa da base legal para ações de consequência, caso aconteça alguma coisa fora do que foi estabelecido, né? Então, existe esse ponto. A amarração, por exemplo, que a gente faz aqui com outras diretrizes, né, importantes, como, por exemplo, o Código de Conduta. Nosso Código de Conduta tem um capítulo específico para proteção de informações e segurança da informação, né, que faz essa amarração também. E, por fim, a ampla divulgação disso, né? Eu assisti uma vez um antropólogo comentar que um dos pontos causadores da criminalidade é a certeza do indivíduo de não ser penalizado pelo que ele está fazendo, né? Então, não que isso busque ali uma caça às bruxas ou um cenário de penalização, mas as pessoas precisam entender que existem consequências para os atos, né? Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser amplamente esclarecido. Então, essa ação ajuda também a inibir algumas práticas, alguns delitos, né? A pessoa entender que existe uma responsabilização. Se, por exemplo, existem itens na lei, no Código Penal, que diz que se a pessoa usar do seu privilégio pelo cargo que ocupa para impactar a empresa por vazamento de dados, coisas, isso mesmo antes da LGPD, mesmo antes do Código Civil da Internet, né, ela pode ser responsabilizada civil e criminalmente. Então, eles precisam entender e saber disso para que também não se deixem aliciar ou que não se deixem levar por uma coisa que, a princípio, parece não ter impacto, né, mas que pode ser, sim, classificado e penalizado. Então, acho que isso ajuda bastante. Excelente esse ponto, sim, Vitor, porque esse conhecimento, né, e precisa ser levado, né, esse código de conduta, isso é muito importante, a gente tem falado aqui também sobre isso, e ele precisa ser atualizado, né, porque hoje você tem N situações novas que podem acontecer, inclusive uma sugestão interessante, que é exatamente nos treinamentos também colocar esse aliciamento, mostrar como é que essas quadrilhas atuam, né? Usar exemplos de casos que já aconteceram, como o próprio Toscani trouxe aqui. Então, Toscani, queria que você, dentro da sua realidade também, falasse um pouco sobre esses tópicos, né? E se você concorda que chegamos aí quase a um consenso de que esse acesso mínimo necessário, né, para privilegiados, terceiros, ele realmente se torna aí o maior desafio, né? Não, concordo, sim, e digo até mais, Graça. Dentro desse cenário, por exemplo, os principais itens difíceis de implementar, concordo com o Rui, com o Vitor, a gente está falando de coisas extremamente básicas dentro do cenário de segurança, né? Quem já está há muito tempo e constrói todo um processo de maturidade de segurança tem que ter senha forte, tem que pensar em funcionários desligados, mas eu também vejo esse item, esse tópico muito atrelado ao primeiro, né? Porque, de novo, quando você tem uma pessoa descontente, mal intencionada, pensando em entrar na empresa para roubar informação, e ele tem acessos privilegiados, na empresa não tem uma política de senha forte, eu acho que você começa a gerar um buraco dentro da sua empresa, onde você vai gerar possíveis acessos, possíveis impactos, né, possíveis ameaças internas. Não adianta somente pensar, poxa, vou colocar um firewall, um IPS, vou proteger minha borda, isso. Se dentro de casa você ainda tem fragilidades até consideradas básicas, né?
Um ponto que o Vitor comentou e a gente atua há algum tempo aqui na Alma Viva, extremamente importante, né? Pegamos o código de ética, pegamos a política de segurança, atrelamos, né, itens do código com detalhes da política, validado pelo nosso jurídico, e tanto a política quanto o código de ética, ele fala de ações, medidas educativas presentes pelo RH, de repente até uma ação civil, caso necessário, né? Então a gente começa a responsabilizar, penalizar as pessoas que, primeiro, cara, você entrou na empresa, você leu a política, você assinou um termo que você está de acordo com as regras estabelecidas pela empresa. Não adianta lá na frente você começar a cometer inúmeros erros e ações para tentar burlar toda a regra da empresa, né? Um ponto que eu achei interessante que o Rafael falou no final do primeiro tópico, do brasileiro, né? Que o brasileiro tem uma cultura de ser um pouquinho permissivo com as regras de segurança. Sim. Pior que é verdade, você percebe que quando você aperta demais o seu usuário, quando você acaba endurecendo demais algumas regras, infelizmente eles tentam fazer alguma forma para burlar, né? Ah, poxa, o acesso à internet na minha empresa está ruim. Ah, vou tentar rotear pelo celular. Então Verdade, você tem que a criar realidade. controles, né? Você tem que criar controles para a pessoa não fazer esse tipo de coisa, né? Então assim, eu acho que todo mundo, infelizmente, a cultura do Brasil vai tentar se burlar em algum momento. Eu acho esse item, por mais que você tenha políticas e processos fortes, está muito atrelado ao primeiro tópico de pessoas bem mal intencionadas. E, de novo, é um modelo difícil hoje em dia de você conseguir mitigar e controlar. Mas acho que é uma busca constante, né? Uma busca constante dos profissionais de segurança em tentar não também endurecer e deixar rígido o seu negócio, né? Mas tentar garantir um mínimo aceitável de controle e as pessoas não cometerem alguns delitos internos e serem penalizadas por isso. Perfeito. Nós já temos aqui o resultado da nossa pesquisa e é interessante porque, com certeza, ela vai dar aí o tom para essa nossa terceira e última rodada aí, muito interessante. Rafael, nós perguntamos à audiência, né, qual o motivo dela não ter iniciado a adequação. E 72,6% falta de engajamento da direção com o tema. Ontem, Rafael, e aí eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso também com os demais, ontem aqui, nos 2 dias, né, de Security Leaders, falou muito sobre isso, né, sobre onde a gente faria esse corte hoje das empresas que estão conseguindo levar adiante programas mais eficientes de segurança, proteção e privacidade, e empresas que não estão conseguindo. E é óbvio que a gente acaba fazendo aquele corte clássico. As grandes conseguem, as médias mais ou menos, as pequenas não. Só que, ao longo do dia, a audiência foi rebatendo isso. Teve muita gente que me mandou mensagem aqui dizendo, olha, eu sou de uma grande empresa. E aqui a gente ainda não conseguiu, não. E aqui a gente ainda não tem o apoio da alta direção como deveria. Aqui a gente ainda tem o DPO acumulando 300 milhões de carros, e ele não está dando conta do que ele tem que fazer. Olha, aqui, entendeu? Então, no fundo, Rafael, esse relato aqui de que a alta direção não apoia, mais de 70%, me parece que é o retrato de como a segurança, a privacidade e a proteção tem que caminhar daqui para frente, né? Quem é o padrinho já está claro, né? A questão aí é o quanto que cada direção está sensibilizada. Eu acho que você tem razão, Graça. Essa pergunta conecta muitos pontinhos que ficaram na conversa, não é? E a relação do CISO com o board é uma relação muito importante. Eu acho que a gente tem que ter consciência de que a gente vive num mundo onde existe um estoque de insegurança. Por quê? Porque muitas empresas não tomaram as medidas adequadas de segurança por muitos e muitos anos. O processo de digitalização veio muito rápido. E é muito difícil para essas empresas saírem do estágio que ela está para o estágio onde ela deveria estar em termos de postura de segurança. Então, existe um estoque de ações que não foram feitas ao longo do ano.
E que não é assim também, não basta pegar um caminhão de dinheiro e jogar em segurança, porque você precisa jogar esse caminhão, você precisa implementar os projetos, você precisa implementar os programas, você precisa fazer eles amadurecerem, você precisa fazer as pessoas usarem, testarem, se convencerem. Então, existe uma curva de aprendizado que ela não depende só de dinheiro, ela depende, sim, de intenção, depende de tecnologia, depende de time, de um monte de coisa. Por outro lado, eu não conheço empresa grande, pequena ou média no Brasil que não opere com absolutamente menos gente no time do que o mínimo necessário. De um modo geral, assim, eu vejo os times de segurança, eu posso dizer, do lado do balcão onde eu vivo, como consultor, quando você entra na empresa, muitas vezes você tem aquela sensação, saindo da reunião, né, você dá aquela coçada na cabeça e fala, Deus do céu, como eles conseguem fazer tanta coisa, né? É aquela sensação, de um lado, de orgulho da nossa comunidade de segurança, que é muito boa, é muito forte, e do outro lado, olhar e falar, olha, isso aqui era trabalho para 20 pessoas, tem 3, não é? Como é que se consegue fazer? Eu acho que, se eu posso adicionar alguma coisa de muito positivo nisso, é que segurança tem que abraçar muito bem os processos de automação, não é? O jeito de você conseguir dar escala a muitas atividades é você tentar buscar automatizar o máximo possível de segurança, o que é um desafio muito grande, porque ele depende dos fundamentos bem feitos, e aí conecta esses pontos. Depende de um acesso que é dado de maneira muito responsável, com acesso mínimo, depende de um programa de identidade muito bem feito e muito dinâmico, que consegue capturar entradas e saídas, modificações de funções, entradas ou não do sistema. Depende de compartilhar risco com o ecossistema de terceiros e trazer esses caras para o jogo da segurança também. Então, a atitude da segurança, na minha visão, ela independe do porte. Tem empresas que nascem com esse DNA e tem empresas que vocês veem na mídia o tempo inteiro, ataques após ataques, né? E você fala, puxa vida, o que está acontecendo? O que está acontecendo é a falta de consistência de segurança. Perfeito. Vitor, eu queria trazer essa... Opa, o Toscani pediu a palavra aqui, então eu vou passar para o Toscani e depois eu vou para o Vitor. Toscani, está com você. Obrigado, Graça. Complementando até o que o Rafael falou, né? Eu acho que, assim, o grande ponto de muitas vezes as empresas não conseguirem fazer uma implementação forte das suas regras de segurança, de privacidade, muitas vezes não só a questão do engajamento do executivo, mas é como nós levamos essa informação para o executivo. Muitas vezes acho que a gente acaba levando muito bit-byte, muito lance técnicos, que o executivo se leva, ele não quer escutar nada muito técnico, ele quer saber risco, ele quer saber o que ele precisa fazer, onde investir, onde não investir, qual o resultado, o que ele espera que aconteça. Então, eu acho que muitas vezes é a forma que você leva, é como você está levando aquele tema e o quanto que aquilo pode principalmente impactar no seu negócio, né? Não adianta também você virar para ele e falar, olha, preciso de um firewall X bolinha, blá, 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 com N coisas, que vai custar X milhões. Ele não vai te dar aquele dinheiro, ele não vai te dar aquele respaldo para a implementação. Então, acho que é um ponto que nós, né, de segurança, precisamos começar, em alguns momentos, tirar um pouquinho o técnico fica com o time técnico, e começar a levar de uma forma mais estruturada, mais executiva, pensando em risco, em o que vai impactar no negócio, o quanto que aquilo pode gerar de perda financeira no segundo momento, né? E aí sim conseguir os devidos investimentos. Tem uma pessoa do meu time que ele fala sempre, ele fala, 9 mulheres não vão fazer uma criança em menos de 9 meses, né? Então não adianta te dar um caminhão de dinheiro, um caminhão de pessoas que em um mês tudo esteja implementado. Não, tem um tempo de maturidade, um tempo de implementação, um tempo para você gerar aquele resultado prático no negócio, na empresa. Acho que é um ponto muito importante que nós, executivos de segurança, precisamos começar, em algum momento, também mudar um pouquinho o mindset, esquecer o técnico e pensar no negócio também. Exatamente. O Toscani, ao pedir a palavra, Vitor, ele acabou exemplificando muito bem a questão que eu queria trazer e que foi muito discutida nesses 2 dias aqui, né? Não é mais aquele mantra de que a segurança tem que estar alinhada ao negócio, mas é o posicionamento do CISO. Até tivemos uma discussão no painel aqui sobre o BISO, né? Tivemos até um profissional que assumiu esse cargo
que globalmente foi determinado pela organização, e a participação em conselhos, ou, pelo menos, ter no conselho pessoas que estejam sensibilizadas e que conheçam de cyber, de privacidade, de proteção. Então, assim, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre esse movimento. Se você, assim como Toscane, acha que sim, é um movimento que quem tem que fazer realmente é o CISO, vai ter que vir um outro cargo, um outro perfil, um BISO, o conselho tem que ter gente que conheça também de cybersecurity. Como é que você vê essa escala aí, essa sensibilização avançando aí para a direção? Olha, Graça, o que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, tá? É, inclusive o movimento inverso, os próprios conselhos, né? A administração fiscal buscando especialização. Quando eu digo especialização, vou mudar a palavra, uma consultoria em relação ao tema de cibersegurança, né? Quando a gente acompanha aí os relatórios de riscos globais, né, tanto do Fórum Econômico Mundial, né, ou de algumas empresas de nicho, já trazem incidentes ou cenários de cibersegurança como um risco de negócio, não um risco de TI, né? Então, o tema, por uma evolução natural, já está ganhando essa proporção, né? A gente tem conversado aqui muito com o conselho, trazendo a atualização sobre o que a gente tem feito, como está nosso nível de maturidade, nosso nível de exposição a risco, né? E essa conversa tem ficado clara, né? Tem ficado, as pessoas que ocupam posições em conselhos, em alta administração, têm absorvido esse vocabulário de segurança também, né? Então, a conversa está ficando mais direta, mais clara nesse cenário. Um ponto que eu acho que é importante é trazer também opiniões externas, né? Porque tem a questão do santo de casa não faz milagre, né? Que é um pouco que é verdade, mas também para que a pessoa ouça uma segunda opinião sobre o tema. Então, um item que a gente tem praticado, que tem tomado mais forma nesse processo, é o que eles chamam ali de sounding board, né? Ou seja, você trazer um especialista de mercado para falar do tema segurança para o seu alto executivo, para o CEO, para o conselho, né? E aí ele começa a formar uma linha de raciocínio que ele faz o match entre aquilo que ele está ouvindo do mercado com aquilo que você está apresentando, né? Ótimo. E aí ele começa a gerar, né, questionamentos. E aí esse questionamento vira uma prática saudável que enriquece a discussão. Perfeito. Excelente, Vitor. Queria que o Rui também comentasse isso, a gente está chegando aí no finalzinho, rapidinho aí, Rui, do nosso painel. O tema é fantástico, né? Mas temos o horário aí, os 40 minutos aí passam voando. Exatamente, passa muito rápido. Quando a gente vê, acabou. Ainda mais quando a conversa flui legal, então... a gente não sente, sensação né, de tempo a hora passar. muda. Mas, enfim, eu acho que eu concordo plenamente com o Vitor, né? Acho que segurança da informação está virando a chave para ser um problema de business, não ser mais um problema de tecnologia. Então, enfim, várias empresas estão apontando isso, né? Então, segurança da informação é um risco como pandemia, como, enfim, outros riscos, né, que tem de saúde, enfim, está lá no mesmo, um pouco abaixo, um pouco acima, mas está no mesmo, falando do mesmo patamar, no mesmo nível, né? Uma coisa que eu tenho percebido é que os conselheiros estão muito mais ligados e atentos ao tema de cyber, às vezes até do que os executivos das companhias. Então, acho que os conselheiros, talvez eles trafeguem por outras empresas e estão muito antenados aí com o Fórum Econômico Mundial e com as outras consultorias grandes que estão apontando cyber como um risco relevante para o business, né? Para o negócio, e aí eles estão assim, mais atentos a esse tema, né? Principalmente, talvez, as empresas que têm área de automação, né? Que aí tem um grau de risco, uma exposição de risco grande se um incidente de cyber acontecer, né? De repente a probabilidade não é grande, mas se acontecer o impacto é gigantesco, né? Numa usina elétrica, enfim, numa coisa assim. E é isso, acho que é uma jornada longa, né? A gente está caminhando acho que a gente andou mais lento, hoje em dia a gente está um pouquinho mais rápido, acho que não é o ideal ainda, acho que está longe de ser o ideal,
mas a conscientização por parte dos executivos, dos conselheiros, dos boards, está acontecendo assim, de forma ainda um pouco tímida, talvez, não com a velocidade que os atacantes e os hackers estão evoluindo, mas é um processo, né? É um processo, a gente está no caminho, acho que eventos como esse faz o tema ficar à tona, né? Quente, e vamos nessa, acho que está todo mundo aí no mesmo compasso, na mesma jornada para melhorar a conscientização em si, né? Acho que mais do que tecnologia e a gente tem que estar ciente dos riscos que a gente enfrenta. Acho que a análise de risco é fundamental aí nesse processo como um todo. Sim, muito bom. Rafael, chegamos ao final, queria ter aí o seu agradecimento também. A gente continua aí na sequência com vocês, né? Explorando o tema num case que é sensacional, que é o case do Boa Vista, e vai ser muito legal complementar com um exemplo. Eu quero agradecer muito a você aí por essa parceria e seus agradecimentos também a esse timaço que a gente reuniu aqui. Obrigado, Graça. Obrigado a toda essa comunidade que acompanha a Security Leaders há tanto tempo, um dos eventos de muito orgulho no nosso mercado. Obrigado, Vitor, Rui, Toscani, né? Tenho certeza que são campeões nas jornadas de segurança nas suas empresas e nas empresas pelas quais passaram. Não é uma tarefa fácil. Tenho 25 anos de estrada nessa história e cada vez mais que eu olho, mais orgulho eu sinto dos nossos CISOs, porque realmente eles fazem milagre. Eles têm uma atividade muito grande, né? O problema cada ano se torna mais complexo. O backup já não é mais o mesmo backup que era antes. Senha já não era a mesma senha que era antes. Né? As invasões já não são as mesmas de antes. Então, as soluções do passado não são as soluções do futuro. Tem que convencer todo mundo, explicar tudo. Então, parabéns aí a essa mesa bacana e parabéns aos executivos que estão aqui por representar super bem esse nosso setor, esse nosso movimento. Muito bom. Eu termino também trazendo o comentário do Gilberto de Oliveira Neto do Serco. Vocês foram fantásticos e trouxeram uma excelente fotografia dos problemas enfrentados nessas ameaças internas nesse momento na maioria das empresas. Parabéns aos integrantes do painel. Muito obrigada, Gilberto, por estar acompanhando a gente aí desde o início de Security Leaders e tantos outros que estão nos mandando aí mensagens de agradecimento. Pessoal, muito obrigada. Vitor Sena, muito obrigada. Rui Borges, excelente. Toscani, maravilhosos exemplos, né? Abrir assim o coração é muito legal, as pessoas gostam muito de saber na prática como tudo isso está acontecendo. Eu deixo um enorme abraço, um até logo para vocês, eu sei que a gente vai se encontrando aí, e tem premiação hoje no final do dia, vamos torcer aí, prêmios de cases de segurança, privacidade, líderes, vamos aguardar. Obrigada a todos, obrigada audiência, tchau pessoal, com você, Ângelo.